Beleza, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já vamos gravar aí em sequência a aula sobre um reino novo de seres vivos que a gente vai começar a falar. Os fungos, né? Então, se vocês se lembram, a gente vai estudar aquela classificação que não é muito correta, mas para nós é mais fácil, de 5 reinos. E a gente já viu alguns desses reinos, né? Primeiro vimos aquele que nem reino é, são os vírus. Vimos o reino Monera, que contém os seres procariontes, as bactérias e arqueias. Vimos o reino protista, né, essas videoaulas aí. Vamos começar a falar sobre fungos, o que rapidamente. Provavelmente essa vai ser a primeira de duas partes, tá? Pelo que eu estou vendo dos slides aqui. Mas vamos tentar ser rápidos para não ficar cansativo, né? E porque esse grupo eu não digo que ele é menos importante, muito pelo contrário, né? É um grupo muito importante, é um grupo muito pouco estudado, precisaria ser mais estudado, mas é com que a gente tem que ver, né? É um grupo que a gente vai dar uma relevância um pouquinho menor em relação a grupos, desculpa, que nos são mais interessantes, plantas e animais que vão vir lá para frente, tá bom? Vamos começar? Vamos ver o que tem aqui. Bom, quem tiver a sorte de estudar um curso de biologia aí após o ensino básico, provavelmente vai ter uma disciplina que vai ver fungos e provavelmente na universidade, o que for, os fungos serão estudados dentro do departamento de botânica que estuda a planta. Isso faz sentido? Isso faz muito pouco sentido. É uma, como é que fala? Vem desde lá atrás, quando os fungos eram considerados plantas degeneradas. Uma coisa que crescia, ficava ali paradão, né? Não se mexia ativamente. Os caras olhavam, que nem planta, né? Parecido com planta. A gente vai ver que não. Os fungos, na verdade, são mais parecidos e mais aparentados, por exemplo, com os animais do que com as plantas. Na classificação de Whittaker e em outras, eles ganham um reino próprio, reino dos fungos, reino fungi, né? E você tem, olha só que da hora, 100 mil, nem sei se esse número está atualizado, tá? 100 mil espécies conhecidas, com mais sendo descobertas a cada ano, né? O número total pode chegar a 1 milhão e meio de espécies. A gente conhece muito pouco da diversidade de fungos. Tem muita coisa e muita coisa que a gente não entende ainda sobre os fungos. Vamos lá. Continuando aí então, vamos falar da classificação dos fungos para depois falar quem são esses caras, quem são os fungos, tá? Ali, ó, aqui está o grupo dos fungos, mas antes da gente falar deles, vamos falar o que a gente está vendo aqui. Isso então é uma árvore filogenética, tá? Mostra relações evolutivas de parentesco entre seres vivos, e é uma árvore filogenética que contém aí os principais grupos, se não os principais grupos, a grande maioria dos grupos de seres eucariontes. As bactérias e arqueobactérias ficam de fora. Os procariontes ficam de fora aqui embaixo. Então toda essa galera que a gente está vendo são grupos de organismos eucariontes, com célula com núcleo, com organelas. E os fungos estão ali, próximos mais ou menos dos animais que estão aqui. Então ali o reino dos fungos, aqui o reino dos animais, e a arqueplástida está pequeno para mim. Eu já sei que para vocês vai ficar maior que isso. Mas, ai meu Deus, não tô vendo. Por aqui as plantas, tá, pessoal? Arqueplástida. Talvez tenha umas algas aí no meio. Não, acho que esses verdinhos aqui são as plantas. Se tiver errado, pra mim tá muito pequeno. Eu sei que na versão original fica maior que isso. Se tiver um grupinho de alga aí, talvez eu peço perdão. Mas as plantas estão por aqui. São os reinos de seres vivos. Lembrem-se, a gente já viu isso, né? O reino Monera, as bactérias e arqueias, animais que a gente vai estudar, plantas que a gente vai estudar no futuro próximo, fungos e todo esse resto aqui são algas ou protozoários, são protistas, né? Então, se vocês veem, os fungos, junto com os animais, pertencem a um cladozão, a um clado grande, segundo essa classificação, tá? Esse ramo roxo aqui, chamado Opisthoconte, né? O que eles têm em comum?
a ocorrência de alguma célula com um flagelo. Essa seria a característica básica. A gente sabe hoje, isso é técnico, tá, pessoal? Mas a gente sabe hoje que os fungos são sim muito mais próximos dos animais do que das plantas, por alguns motivos que, se você está pensando aí sobre fungos, se você sabe quem são esses caras, você já deve saber. Os fungos, eles são, por exemplo, heterotróficos. Eles não produzem o próprio alimento como as plantas. Né? Muito mais próximos de nós, animais, que produzimos. A gente vai ver algumas outras características, né? A presença de glicogênio, quitina, que, que colocam os fungos próximos aí aos animais. Beleza? Próximo slide aí. Aqui temos uma outra classificação, essa mais simples, mostrando apenas o grupo que se chama Opstocontes. Isso é uma classificação, não sei se é a mais moderna, se mudou alguma coisa, mas é uma classificação, vamos dizer que até recentemente era bem sustentada. Esses Opstocontes teriam fungos, animais e um outro grupinho aí chamado planoflagelados, um grupo de protistas, tá? Todos eles com essa célula flagelada. Bom, né? Então, vocês veem que todos eles teriam um ancestral comum que viveu lá no passado, né? Flagelo se presente em único e posterior é a característica que define esse grupo. E nos fungos, a gente vai ver que eles vão ter uma nutrição heterotrófica, como toda essa galera aqui, mas uma nutrição absortiva, presença de quitina na parede celular. A quitina é um açúcar que aparece também em alguns animais, inclusive neste representado aqui, que são os insetos, né? Tudo bem? Então, os fungos, apesar de parecerem plantas, você olha ele, não se mexe, não faz nada. Ele, por ser heterotrófico, por não produzir o próprio alimento, tem que se alimentar de outras coisas, ele é muito mais próximo dos animais do que das plantas. É isso aí, vamos ver aqui. E quem são os fungos, né? Acho que vocês já devem saber pelo menos, mais ou menos, né? Mas quando você pensa em fungo, o que vem, o que deve vir à mente são pelo menos duas coisas, né? Primeiro, cogumelos, alguns dos quais são comestíveis, né? O champignon, a culinária chinesa tem o shimeji, o shiitake. Tem uma colega que ela é oriental e ela fala que o correto é shiitake. Né? Todo mundo que eu conheço fala shiitake. É cogumelo ali, na cozinha oriental o pessoal come, são todos cogumelos, são todos fungos. Tem também o mofo e o bolor, são fungos que crescem, né, em regiões úmidas, em locais úmidos. E alguns outros que a gente vai ver e que talvez vocês não conheçam. Então vamos ver alguns fungos. Um cogumelo, estão vendo? Eu tenho que ficar clicando, né? Isso. Outra forma de cogumelo. São bem bacanas, né? Mais um. Basicamente, tá? Aqui outras diversidades. Esse de baixo aqui é um fungo microscópico, já é um bolor, um mofo, se eu não me engano é uma espécie de aspergillus. O fungo pode até causar doença, dependendo de onde, né, se você come um alimento com ele. Esse aqui em cima e à direita são as leveduras, um tipo de fungo que talvez vocês não conheçam, mas responsáveis aí por alimentos e bebidas fermentadas. Esses fungos são unicelulares e aqui embaixo minha cabeça está no caminho uma outra espécie de fungo. São as estruturas reprodutivas de uma outra espécie de fungo. Então essas são as diversidades dos fungos. São os principais tipos aí que a gente tem de fungos. A gente vai falar dos grupos logo mais. Bom, características gerais desses caras. Primeiro, estava lá na árvore genealógica, na árvore filogenética, desculpa, é quase uma árvore genealógica, né? Na árvore filogenética dos eucariontes. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é que os fungos são compostos por células eucariontes, do mesmo jeito que os animais, as plantas e os protozoários, e diferentes das bactérias. A maioria deles tem mais de uma célula. Aqueles que eu mostrei todos eram multicelulares. Se você está vendo o cogumelo é porque tem mais de uma célula ali no meio. Existem as leveduras que são unicelulares, né? Mas a maioria das espécies tem mais de uma célula. E a organização do corpo, muitas vezes, não é aquilo que a gente pensa. A gente pensa no fungo,
gente pensa lá no último slide nos cogumelos. Mas o cogumelo a gente vai ver apenas a estrutura reprodutiva desses organismos, né? Embaixo, ali embaixo da terra, e crescendo muitas vezes embaixo da terra, ou no tronco de madeira podre, ou no pão embolorado, você tem o que se chamam de hifas. Vou mostrar na imagem, né, na próxima imagem. São como fossem raízes que crescem, raizinhas, fiozinhos, filamentos que vão crescendo, são as hifas. E o conjunto das hifas é chamado de micélio, tá? Essas hifas, eu só vou mencionar, tá? Elas podem ser cenocíticas se você não tem divisão entre as células, ou podem ser septadas se você tem divisão, se você tem um septo entre uma célula e outra. Tá? E o cogumelo são os corpos de frutificação. É um tipo de corpo de frutificação. Eu ver que tem outros. Mas isso a gente vai passar bem resumidamente. Então, ó, veja bem, aqui tem o corpo de frutificação, no caso um cogumelo, e embaixo, crescentes aqui, são hifas, e elas se juntam, todas as hifas, o conjunto das hifas forma o micélio. Aqui é o micélio. Muitas vezes isso cresce debaixo da terra, o que você está vendo é o cogumelo, mas ali embaixo tem muito mais coisa crescendo, e a gente vai ver que isso sustenta a alimentação desses organismos. Aqui é a mesma coisa, um esporo crescendo, aqui as hifas formando um micélio. Aqui em cima, ó, a gente tem a chamada hifa cenocítica. Você vê que tem o núcleo das células sem a separação de uma célula e outra, é tudo misturado. É o que a gente chama de um sincício dentro da biologia. E aqui embaixo, a mesma coisa, minha cabeça está no caminho, mas dá para ver a mesma coisa, as hifas septadas, tem uma separação, um septo entre uma célula e outra. Tá? A diferença aí. Então, a mesma coisa, um corpo de frutificação e minha cabeça aqui está no meio do micélio do fungo. Tá? Tranquilo? Essa é a organização do corpo desses organismos. E o que esse micélio faz? Eu já vou adiantar. A gente volta se estiver nos próximos slides. Ele vai crescendo e ele cresce sobre o quê? A terra, onde ele está. À medida que essas hifas crescem, elas vão liberando enzimas digestivas que digerem a matéria orgânica no meio, que depois é absorvida pela hifa. Então, o fungo, ele é heterotrófico, ele não produz o próprio alimento, ele precisa comer que nem a gente, só que ele não, vamos dizer assim, come que nem a gente. A gente pega o alimento, leva à boca e ele é digerido aqui na barriga, né? E vai embora. O fungo, ele cresce em cima do alimento. As hifas, elas vão crescendo, liberando enzimas e só absorvendo os nutrientes digeridos. Né? Então, ela só absorve aquilo que já foi digerido fora do corpo. Uma digestão que a gente chama de extracorpórea. É uma característica dos fungos bem diferente dos animais. Né? Então, eles vão crescendo. Quando tem uma laranja embolorada ali, que você esqueceu, ali na cesta de frutas, quando tem um pão embolorado que você esqueceu também, ou na geladeira, no fundo da geladeira tem aquele potinho com arroz de alguns meses, aí acontece, né? Eu quando fiquei sozinho aqui um tempo, aquele potinho que fica esquecido alguns meses ali, você abre e tem aquele cheiro horrível. Enfim, tudo isso são fungos crescendo em cima do alimento. Eles estão crescendo, comendo e digerindo, seja o arroz, o pão ou a laranja, estão crescendo e se alimentando daquilo, digerindo e absorvendo os nutrientes lentamente. Essa é a forma de alimentação dos fungos. E essa é a estrutura básica do corpo deles. Hifas, filamentos, raizinhas que vão crescendo, formando um micélio. Tranquilo? Bom, aqui só para ver a hifa do fungo crescendo e se formando aí. Vou até mudar a cor para ficar mais. E se formando aqui o septo, a divisão entre as células. Uma imagem de microscopia eletrônica, o crescimento e a formação do septo entre as células do fungo. Isso aqui é uma hifa de fungo, ela muitas vezes é microscópica, né? São célulazinhas, uma célula de diâmetro, célulazinhas que vão crescendo. Legal? Bom, outra característica geral dos fungos é que a célula tem uma parede celular. Espero que vocês se lembrem das aulas lá do começo do ano, quando a gente tinha aula presencial, o mundo era outro, né? A gente falou de todos os reinos, a gente viu que alguns tipos de célula tinham a parede celular,
outros não tinham, né? Quem é que não tinha? Os animais não têm parede celular, por exemplo. As bactérias tinham, mas era diferente da parede dos vegetais que a gente vai ver. E os fungos também têm parede celular. A parede celular dos fungos é formada de um açúcar chamado quitina. Pelo amor de Deus, dê um pause no vídeo agora e escreva aí no seu caderninho. Pelo amor de Deus, não confundam com queratina. Queratina é a proteína que tem no cabelo, proteína que tem na barba, na unha, na pele. É uma proteína. A quitina é um açúcar que está presente na parede celular dos fungos, é disso que a gente está falando, e na carapaça dos insetos. Quando você pisa numa barata e faz crack, é por causa do exoesqueleto, é por causa da carapaça de queratina que esse animal tem. Aí faz crack, né? Por conta disso. É o mesmo açúcar, é um açúcar com compostos nitrogenados ali no meio, cujo nome me escapa agora, mas eu falo para vocês depois, tá? Então, é um polissacarídeo extremamente duro, extremamente difícil de digerir, né? A carapaça dos insetos é rígida, apesar de ser um açúcar, ela é bem rígida, bem grossa. Então, está presente nos insetos, em alguns animais, né? E não só nos insetos, tá, pessoal? Em outros artrópodes também aranhas, quilicerados, até crustáceos. Está presente nos insetos e está presente também nos fungos. É mais uma característica que, ó, deixa esse grupo com tantas diferenças não tão distantes um do outro. Tá? Aqui mais uma vez a enzima aqui é a molécula de quitina, embaixo de celulose. Celulose cenas do próximo capítulo, tá? Então é um polissacarídeo. Você vê que é uma molécula de açúcar ligada em outra molécula de açúcar com um radical nitrogenado ali no meio, ligado em outra, é um polissacarídeo. Você liga quando você quiser, forma uma molécula zona gigantesca. Tranquilo? Beleza. Bom, falamos da nutrição dos fungos, vamos repetir para ficar claro. Então, para o vídeo ficar maior, sempre bom, né? É uma nutrição que se chama absortiva. As hifas soltam para fora do corpo enzimas digestivas que digerem fora do corpo do fungo animal, fora do corpo do fungo o alimento, fora do corpo do fungo o alimento, e aí as hifas só absorvem o nutriente já digerido, né? Então aqui é o que eu falei, fungos crescem em cima da comida. E com isso, pessoal, é muito fácil pensar o que os fungos fazem da vida deles. Se eles crescem sobre o alimento, se eles têm que digerir o alimento fora do corpo deles para depois só absorver, a gente tem uma ou algumas estratégias que a esmagadora maioria dos fungos usa e que são muito importantes, né? A primeira, que a gente vai falar várias vezes, é que os fungos são decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica morta. Para o fungo fazer essa nutrição absortiva, de liberar enzimas e depois só absorver, ele precisa ter um alimento que não vai sair correndo, que não vai fugir. É um alimento que é ali parado, né? Matéria orgânica morta, né? Um animal que morreu, uma folha de planta que caiu no chão, um tronco de planta morto. Tudo isso é alimento para espécies de fungo que vão decompor esse alimento e retornar os nutrientes para a natureza. Nesse ponto, os fungos têm um papel ecológico fundamental, né? Eles são, junto com as bactérias, os principais decompositores que a gente tem no nosso planeta, certo? Mas não só de decomposição vivem os fungos, a maioria vive só de decomposição. Mas você tem alguns que são o quê? Parasitas. Causam doenças, parasitam plantas, parasitam animais. É a mesma coisa, ele vai crescer em cima da planta, crescer em cima do animal, aí o animal, a planta vivo, e vai tirar o nutriente dele de lá. Algumas formas de doenças, pneumonia, podem ser fúngicas, geralmente doenças oportunistas, tá? Doenças que só dão em pessoas que estão imunodeprimidas, que estão com o sistema imune muito baixo. Mas as micoses são causadas por fungos, né? E outras doenças aí também. E tem mais uma coisa que a gente vai ver. É bom que está nesse slide aí, ó. Então a maioria dos fungos
são decompositores, a gente chama isso de saprófitos, tá certo? Né? Alguns são parasitas, e você tem uma ou outra espécie, eu vou explicar daqui a pouco, que são predadores. Na verdade, eu acho que eu não vou explicar, mas eu vou botar o link do vídeo que explica. Você tem algumas espécies que conseguem predar vermes nematóides. Isso aí, eu vou botar um link de um vídeo que mostra como é que o fungo vai predar um animal. Ele mostra correndo, existe. Né? Eles fazem uma armadilhazinha. Eu vou botar o link do vídeo aí, tá bom? Para não aumentar mais o vídeo. Beleza. Então aqui, né? Fungos decompositores, decompondo uma laranja, esse mofo, esse bolor, um desenho decompondo pão, e aqui o pão embolorado, minha cabeça cobrindo, e aqui um pedaço de cocô, é cocô? É cocô. O fungo crescendo um pedaço de cocô. Fungos decompositores, está decompondo a matéria orgânica, reciclando a matéria orgânica de volta para o ambiente e se alimentando e crescendo. E se reproduzindo, né? Aqui outros exemplos de fungos o que? Parasitas. Fungos parasitas de plantas. Então, é um fungo que parasita essa planta. Tem um pezinho aqui de pimenta que está sendo parasitado por fungo. E eu estou tentando algumas estratégias aí para tirar esse parasita. Não fica tão feio quanto essa, mas você vê que fica meio preta a folha. Tenho quase certeza que é um fungo. Aqui o milho, né, também fungado. Né? E aqui, graças ao bom Deus encoberto pela minha cara, uma micose, né? Também um parasita, um fungo crescendo aí. É um lugarzinho quente, é um lugarzinho úmido. Se a pessoa não limpa direito, não seca entre os dedos dos pés, pode ser que um fungo venha crescer e se alimentar ali no meio, tá? Beleza. Então essas são as principais formas de alimentação dos fungos. Ah, e tem mais essas. Então, aqui, ó, os tais fungos predadores. Estão vendo essa microscopia eletrônica de varredura aqui? Essa minhoquinha que vocês estão vendo aí é um verme nematóide. E se vocês repararem bem, prendendo o verme, tem duas... parece uma boia, né? Duas boiazinhas bem aqui. Isso aqui e esse fiozinho aqui que vocês estão vendo é a hifa de um fungo. Né? Essa hifa ela forma um arco, uma bolinha. Quando o verme passa por dentro desse arco, o verme está lá no solo, é microscópico, ou no máximo tem alguns milímetros. Quando ele passa no meio ali, o arco fecha e prende o verme. E aí o fungo começa lentamente a digerir esse verme. Uma ou poucas espécies de fungo fazem isso, mas não deixa de ser um fungo que predador. Está comendo, está predando uma espécie de animal. Aqui coberto de novo pela minha cabeça, eu sabia que isso ia acontecer em vários slides. É uma imagem de microscopia de luz, né? Da mesma coisa. O vermezinho e dá para ver aqui a hifa do fungo prendendo o vermezinho. Então tem uma ou poucas espécies de fungo, pode parecer estranho, que são predadoras. E isso aqui também é uma espécie de fungo que parasita. Eu acho que tem mais um slide disso. Isso é muito legal. A história é muito bacana, né? São espécies de fungos que elas entram e parasitam insetos. Deixa eu ver se tem mais um slide. Senão eu explico agora. Não, eu tenho que explicar agora, tá bom. Então, são espécies de fungos que entram e parasitam o inseto. A formiguinha não está morta, ela está viva quando o fungo entra. E aí, o fungo vai crescendo dentro da formiguinha, a formiguinha fica viva. E o fungo, em algum momento, ele altera o comportamento da formiguinha. No caso, o do outro inseto. No caso, a formiguinha ela sobe no galho mais alto que ela consegue encontrar, prende as mandíbulas ali e morre. E aí o fungo cresce. Da cabeça da formiguinha nasce a estrutura reprodutiva do fungo e manda os esporos lá embaixo, onde tem outras formiguinhas passando para ele se reproduzir, para o fungo se multiplicar. Isso que é interessante, o fungo em dado momento ele transforma a formiguinha num zumbi, por isso que tem essa imagem aí horrível, esse desenho feio, né? Porque o fungo altera o comportamento da formiga. Né, para fazer não o que a formiga quer, mas o que o fungo quer para se reproduzir. O esporozinho cai na formiga ali que está passando, começa a crescer dentro da formiga, a formiga nem nota a princípio, em dado momento
vai voltar a alterar o comportamento da formiga e assim segue o ciclo. Quero deixar também um link, um link de vídeo nos comentários mostrando como é que isso aí é feito. Tem os documentários bem legais que mostram. É uma coisa, sei lá, incrível da natureza, apesar de meio horrorosa, o que é normal, né, da biologia. Então esses vídeos todos aí, se eles ainda estiverem funcionando, eu vou deixar. Opa. Grupos de fungos. A gente vai falar muito brevemente sobre cada grupo, porque, sinceramente, né, meu, você tem que ficar aprendendo, até decorando o nome de fungo, é uma coisa, nunca vi isso aí cair em nenhuma questão de vestibular. Se cair, meu, pela madrugada, os quitridiomicetos, né, os zigomicetos, eu acho que vocês aí que não vão adentrar no mundo da biologia não tem que saber nesse nível de profundidade, mesmo os que vão, aí pega estudo e se aprofunda, né? Mas agora não precisa. São esses os principais grupos. Para mim está muito pequeno, mas eu sei que para vocês está um pouquinho maior. Quitridiomicetos, zigomicetos, ascomicetos, basidiomicetos e deuteromicetos. Vamos dar uma passadinha rapidamente por cada um, vendo quem eles são. Rapidamente mesmo, tá, pessoal? Quitridiomicetos, unicelulares ou filamentosos, né? Tem flagelo em algum estado do ciclo de vida. E uma doença causada em batatas é causada por um quitridiomiceto. Aqui algumas imagens, né? Se eu não me engano, tem hifas cenocíticas. Algumas imagens dos quitridiomicetos. Beleza. Ah, sim, tá aqui, ó, hifas cenocíticas, ou seja, as hifas não tem aquela paredezinha celular. Tem flagelos em algum estágio do ciclo de vida e esse grupo não tem quitina. Zigomicetos. Algumas formas de bolor que crescem no pão. Algumas formas de bolor que crescem no cocô são zigomicetos. Tem também hifas cenocíticas e não tem corpos de frutificação. Aqui algumas imagens. Ascomicetos. Aí a coisa fica um pouquinho mais interessante. Você tem ascomicetos que são unicelulares. Os mais importantes deles são esses caras aqui, que são as leveduras. A gente vai ver que eles têm uma importância econômica muito grande. Basicamente são fungos unicelulares que pertencem ao grupo dos ascomicetos. E outros fungos que formam esse corpo de frutificação chamado ascocarpo. Tá? Deles, o mais famoso é esse aqui, o da minha esquerda, não sei que lado vai aparecer para vocês, que são as trufas, não trufa de chocolate, né? As trufas que são utilizadas na culinária francesa e são extremamente caras, né? Extremamente difíceis de conseguir, são fungos ascomicetes, tá? Então esses são os ascomicetes, os mais importantes aí são as trufas para nós e as leveduras, tá? Mostrando aí o corpo de frutificação e a estrutura deles. Isso aí a gente vai falar depois, muito provavelmente na segunda parte da aula dos ascomicetos, tá? Basidiomicetos são os cogumelos. Então, se você olhou, você viu um cogumelo ou uma orelha de pau, pode ficar tranquilo que você está olhando para um basidiomiceto. Tá? Os basidiomicetos têm essa corpo de frutificação que é chamado de basídio, né? São os cogumelos. Todos os cogumelos são basidiomicetos. Né? Alguns são comestíveis, outros, como esse aqui, ó, são venenosos. Como saber qual é qual? Só sabendo, tá? Eu, pelo menos, não sei diferenciar. Eu acho que a melhor forma é, se você comprou no supermercado, é porque é comestível, né? Se você tá vendo, andando ali num bosque, na floresta, você vê é melhor supor que não é comestível. Alguns são muito venenosos, podem matar seres humanos, né? Alguns têm propriedades até médicas, a gente vai falar sobre isso. Alguns têm propriedades alucinógenas e alguns são usados na culinária. Legal? E se tem cogumelo, é basidiomiceto. Por fim, eu não falei dos deuteromicetos, vamos ver se vem no próximo slide, senão a gente fala um pouquinho o corpo de frutificação aí, o basídio, né, e a estrutura dele. Mais para frente a gente fala. Deuteromicetos, estão aí. Esses caras, muitos deles não devem ser fungos de verdade.
devem ser colocados em outros grupos aí. O que eles têm em comum é que a gente não reconhece direito a reprodução deles, né? Eles se reproduzem até a gente sabe de forma assexuada. E alguns deles é bem capaz de não pertencerem de verdade ao grupo dos fungos. Então é um grupo balaio de gato, tem aquilo que sobra. Se o fungo não entrou em nenhum dos outros grupos, ele acaba sendo jogado ali para os deuteromicetos. Mas tem alguns caras importantes ali no meio. O aspergillus, que é um fungo que pode causar doenças. Ele cresce ali em vegetais, coisas que ficam muito tempo guardadas e pode ser tóxico. O acúmulo, ele produz substâncias cujo acúmulo pode ser tóxico. E o penicillium, que produz o antibiótico penicilina. O antibiótico é uma substância que mata o quê? Bactérias. Então, se você está doente com uma infecção bacteriana, não viral, bacteriana, provavelmente o médico te receita algum antibiótico e não é impossível que esse antibiótico tenha sido retirado de um fungo. Hoje, nenhum médico, mais quase nenhum, receita penicilina porque todas as bactérias se tornaram resistentes a esse antibiótico. Mas ele foi o primeiro a ser descoberto e foi uma grande revolução médica. Quem produz ele é um fungo deuteromicina. Legal? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Falar agora da reprodução dos fungos. Só que não. A gente vai pular essa parte, vai ficar para a segunda parte da aula. Agora a gente vai falar de outra coisa. Da importância ecológica e econômica dos fungos. Último assunto da aula. Certo? E aí a parte 2, só a reprodução. A gente fala um pouquinho do ciclo de vida desses caras. Já falamos um pouquinho da importância ecológica, né? Eles são decompositores. Se não tivesse fungo, se não tivesse bactéria decompositora, tudo que morresse, as folhas que caem no chão das árvores, os animais, plantas que morrem, iam ficar lá. E toda aquela matéria orgânica, todos aqueles nutrientes iam ficar lá. E até uma hora que ia acabar. Os decompositores retornam essa matéria, o gás carbônico para a atmosfera, retornam os nutrientes para o solo, para a coisa toda ser reciclada. É o ciclo da vida, é o ciclo sem fim. Quem faz isso são os decompositores. Então, os fungos têm uma importância essencial ecológica. Outra coisa é que eles fazem relações que se chamam simbiose ou mutualismo, relações mutualísticas com os outros organismos. Os fungos a gente viu que eles podem ser parasitas, mas eles não fazem tudo de mal não. Algumas das relações que eles têm com outros organismos podem ser benéficas para todos os envolvidos. São as chamadas simbiose, é o chamado mutualismo, que são as micorrizas e os líquens, que é do que a gente vai falar agora. Primeiro, a micorriza. O que é micorriza? Mico quer dizer fungo e risa quer dizer raiz. É uma coisa até recente. Eu acho que já tem algumas décadas que a gente sabe isso, mas relativamente recente, tá? Que a maioria das plantas, a raiz das plantas, veja aqui no esqueminha, ela tem hifas de fungos que se relacionam e se interligam ali com a raiz, né? A princípio o pessoal pensou, será que isso não está fazendo mal para a raiz da planta? Será que não é um parasita? Mas eles viram que a planta crescia melhor quando tinha essa micorriza aí crescendo. As hifas do fungo se juntam com a raiz e permitem que as raízes absorvam melhor água e sais minerais. Por quê? Porque tem maior área de absorção. As raízes pegam emprestado as hifas para absorver água e sais minerais. Tá? Então, o fungo se nutre um pouco da raiz e a raiz captura mais água e sais minerais com a ajuda do fungo. Isso é bom para todos os envolvidos. Legal? Aqui o próximo slide, ó. Uma plantinha que cresceu sem a micorriza e uma plantinha com micorriza. Ó a raiz, como ela cresceu mais. Não só a raiz, mas a plantinha também. Então, a ideia é essa. Ó. Você tem a hifa do fungo, aqui embaixo. Você tem a hifa do fungo, ajuda, aumenta a área de absorção. Tem muito mais lugar por onde absorver os nutrientes e sais minerais. A raiz sem micorriza tem muito menos por onde absorver água e sais minerais. Essa é a ideia.
Então, micorrizas, fungos e plantas se relacionando e se ajudando mutuamente. Líquens. Líquen é isso aqui, ó. Você já deve ter visto na casca de uma árvore. Isso aqui pensou que era um musgo, que era uma crosta. Isso aqui, pronto, finalmente consegui. Né? Pensou que era uma crosta, pensou que era um musgo. Isso não é um líquen. E isso não é um ser vivo. São dois. O que você tem aí é um fungo crescendo junto com uma alga. Alga, a gente viu na última aula, geralmente cresce na água. Não cresce no tronco de uma árvore nem em poste. Como é que ela faz para crescer no tronco da árvore e na poste? Ela pede ajuda do fungo. O fungo permite que a alga cresça nesse lugar inóspito e a alga dá um pouquinho da sua nutrição, do que ela produz pela fotossíntese, para o fungo. É um exemplo de relação mutualística. Né? A alga é capaz de crescer em um meio inóspito, graças ao fungo, e o fungo se aproveita dos compostos produzidos pela alga. Todo mundo se beneficia e você tem aí a formação de um líquen. Esses caras demoram muito para crescer, tipo milímetros por ano, sobrevivem nos ambientes mais severos da Terra, mas são muito sensíveis à poluição. Eles são bons indicadores de poluição. Onde tem lugar, onde tem muita poluição, você não vai encontrar muito líquen. Onde você encontra líquen nas árvores é que aquele local não é, pelo menos ainda, muito poluído. Beleza? Então aqui umas imagens, meio feias o líquen, né? E aqui uma imagem, as hifas do fungo crescendo e as alguinhas. E eles se reproduzem por estruturas chamadas sorédios, tá? Isso aí, beleza. Bom, importância ecológica, já vimos, vamos falar da importância econômica dos fungos. Já falamos um pouquinho disso também ao longo da aula. Primeiro, alimentar. Tem espécies que a gente usa na culinária para comer. Segundo, as leveduras. Agora que a gente vai falar delas. As leveduras, elas realizam um processo chamado fermentação. E essa fermentação é responsável pela produção de gás carbônico e também de álcool. E essa fermentação é que é utilizada primeiro no fermento, chamado fermento natural. O que é o fermento natural? Nada mais é do que levedura. Um pacotinho com levedura ali, você põe na massa do pão, mistura, mistura, mistura. A levedura vai realizar o processo de fermentação, vai produzir álcool, vai produzir um monte de coisa. E entre essas coisas que ela produz gás carbônico. Como o gás carbônico está no meio da massa, a massa vai crescer. Né? Então, o fermento do pão, o fermento natural, não o fermento químico, tá? Nada mais é do que fungos. Né? E aí você põe o pão no fogo e tudo aquilo que foi produzido na fermentação evapora, vai embora. Só que, como eu falei, a fermentação da levedura é a fermentação alcoólica. Então, todas as bebidas fermentadas alcoólicas são produzidas também pelas leveduras, que fazem esse processo de fermentação. Né? No caso do vinho, você pega o suco mosto da uva, ali, o suco de uva, deixa a levedura crescer ali, ela vai produzir o álcool no meio da fermentação. Isso é o vinho, basicamente. A cerveja é a mesma coisa, só que em vez da uva, você usa o malte, né? O grão de cevada maltado. Tranquilo? Então, é uma importância alimentar muito grande. E esses organismos, os fungos, têm uma importância médica muito grande também. Tem espécies parasitas, como eu já falei, muitos antibióticos e medicamentos são feitos a partir de fungos. Penicilina, tirada do penicillium, foi o primeiro deles, mas tem muitos outros, geralmente antibióticos, né, são tirados dos fungos. Importância econômica. Então aqui a levedura, mais uma vez, né, responsável pela produção de queijo e de vinhos. E o queijo, esse aqui é o gorgonzola, minha cabeça está cobrindo, mas também ele é meio verde e tem um cheiro meio ruim, apesar do gosto bom, né? Porque você tem um crescimento de fungo ali no queijo, que dá para ele o sabor característico. Aqui o cogumelo da culinária japonesa, né? Então, são exemplos aí da importância econômica dos fungos, né? Biorremediação, isso aí eu falo para vocês em uma outra oportunidade, que a aula já está muito extensa. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer com fungos, outras coisas de biotecnologia.
Talvez eu passe até um texto para vocês lerem sobre isso, tá bom? Eu acho que por hoje essa parte da aula de fungo vai acabar, e a segunda parte eu não vou gravar agora porque eu estou cansado. Já isso aqui deu um trabalhão junto com a aula de protozoário, de protozoonose, é um trabalhão, tá? Pode não parecer, mas é um trabalho isso aqui, tá, viu? Por isso que às vezes até a gente, pô, mas por que você não fez isso? Por que você não fez? Porque a gente está fazendo o que dá, na hora que dá, no momento que dá, né? E aí eu tô em casa com o menino, enfim. Por hoje é só de fungos. Amanhã eu continuo com a segunda parte de aula de fungos. E é isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa, escutem muito rock and roll. Até mais.